Renúncia total. O preço do discipulado. Você já parou para pensar que seguir a Jesus e dizer ser seu discípulo, e de fato ser seu discípulo, pode exigir algo de mim e de você? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que pode exigir um custo de nós ser de fato seu seguidor e seu discípulo? É engraçado que na nossa vida nós somos muito acostumados a planejar coisas e a pensar no custo que essas coisas das quais nós planejamos, no custo que elas têm. Se nós nos engajamos em comprar um apartamento, nós antes de comprá-lo, primeiro fazemos as contas para saber se nós temos recurso suficiente para comprar aquele apartamento. Da mesma forma, se nós queremos comprar um carro, nós também fazemos as contas para saber se temos recurso suficiente para comprar aquele carro. Hoje nós vamos refletir de que para seguir a Jesus também é necessário fazer uma conta e avaliar se nós estamos dispostos a de fato pagar o preço de ser seu discípulo. E para refletir sobre isso, nós vamos pensar no capítulo 14 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, e a partir do verso 25. E nós vamos refletir do verso 25 até o verso 33. Esse é um texto muito conhecido, mas para todo aquele que deseja ser discípulo de Cristo, eu diria que é um texto fundamental. Então, vamos refletir sobre essa passagem. Lucas 14, a partir do versículo 25, diz o seguinte: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, ele enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. É engraçado que nesse texto que nós lemos, o primeiro verso diz que existia uma multidão seguindo Jesus. E pensar nessa multidão que estava acompanhando Jesus envolve pensar que nessa multidão existiam pessoas e tipos de pessoas diferentes, intenções e motivações diferentes, pessoas que queriam coisas diferentes. Naquela multidão existiam os religiosos da época. Naquela multidão existia o povo da época, existiam pessoas que queriam ver sinais e maravilhas, existiam pessoas que estavam tentando aprender de Jesus, existiam pessoas que estavam só curiosas. E Jesus sabia que naquela multidão, cada tipo de pessoa tinha a sua motivação diferente em estar ali e em estar seguindo. É engraçado que se nós pararmos para pensar sobre isso, todos nós temos as nossas motivações em seguir a Jesus e em ser seu discípulo. E o primeiro ponto de reflexão que eu queria trazer para nós aqui hoje, para você e para mim, é qual que é a sua motivação em seguir a Cristo. A sua motivação é buscar algo que Ele pode te oferecer materialmente, fisicamente, ou é de fato conhecê-lo? Nós vemos em diversas passagens no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 6,
depois da primeira multiplicação dos pães e peixes, a multidão se alimentou, ficou satisfeita, e logo depois daquele episódio, Jesus se afasta e a multidão vai atrás de Jesus. E Jesus confronta aquela multidão dizendo: vocês estão atrás de mim porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Não porque vocês viram os sinais, não porque vocês creram em mim. Qual é a sua motivação em seguir a Cristo? Você está atrás de algo que Ele pode te dar? Você está mais interessado nas suas mãos? Ou você quer de fato conhecê-lo? Ou você quer de fato ser seu seguidor, seu discípulo, andar como Ele andou? Nessa passagem que nós vemos, existia uma multidão acompanhando Jesus. E Jesus, sabendo da multidão e sabendo das pessoas que estavam ali, Jesus olha para aquela multidão e confronta aqueles que o estavam seguindo. Ele confronta apresentando para eles o que de fato Jesus espera daqueles que o seguem. E ele confronta essa multidão em 3 versos que eu queria destacar para a gente. No verso 26, Jesus diz o seguinte: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo aqui é que para segui-lo é necessário amá-lo mais do que tudo e todas as coisas. E note que o que Jesus pede não é que nós odiemos todas as outras pessoas. O que Jesus nos pede é que nós de fato o amemos mais do que tudo e todos. É isso que Jesus pede. É isso que Jesus diz que Ele espera daquele que o segue. E é engraçado pensar nisso, porque é só quando Ele é de fato o mais importante, e é só quando Ele é de fato o maior nas nossas vidas, que nós somos capazes de obedecê-lo de forma plena. Se Ele não ocupar o primeiro lugar, se algo ocupar o primeiro lugar, além de Jesus, eu nunca vou conseguir obedecê-lo da forma como Ele espera. Jesus pede de nós, daqueles que se dizem seus discípulos e seguidores, que Ele seja o primeiro. Porque é só quando Ele é o primeiro que nós somos capazes de obedecê-lo de forma íntegra e completa. A segunda coisa que Jesus pede daqueles que o seguem está no versículo 27. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Quando nós pensamos na cruz, nós pensamos em morte. Quando Jesus carregou a sua cruz, Ele estava carregando sua sentença. Quando Jesus pede e fala que aquele que quer ser seu discípulo precisa carregar a sua cruz, Ele está dizendo que aquele que se diz seu discípulo, que aquele que busca isso, deve estar disposto a todos os dias renunciar às suas próprias vontades. Deve estar disposto a todos os dias fazer morrer as suas próprias paixões e vontades, pensando que não importa mais o que eu quero. Se Jesus é de fato o primeiro na minha vida, não importa o que eu quero, importa o que Ele quer. Carregar a sua cruz é assumir que as minhas vontades não vêm em primeiro lugar. E Ele não para por aí. Ele diz: aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Seguir a Jesus significa obedecê-lo. Seguir a Jesus significa andar pelo caminho que Ele andou. Seguir a Jesus significa caminhar como Ele caminhou. Obediência. Seguir a Jesus significa estar disposto a obedecê-lo.
estar disposto a reconhecer que a sua vontade é maior do que a minha. E por isso faz sentido, de fato, segui-lo. Essas são duas coisas que Jesus pede daqueles que o seguem. E a terceira coisa que nós vemos nesse trecho que nós lemos está no versículo 33, quando Jesus diz, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. É interessante pensar que Jesus diz que aquele que não está disposto a abrir mão, a renunciar tudo, não pode ser seu discípulo. Quando Jesus envia os 12 discípulos, lá no Evangelho de Jesus, como escreveu Mateus, no capítulo 10, versículos 37 a 39, Jesus dá instruções acerca das pessoas que os discípulos alcançariam. E ele usa uma expressão para essas mesmas características que nós estamos refletindo. Ele usa a expressão não é digno de mim. Aquele que não está disposto a abrir mão e a renunciar tudo o que tem e possui para seguir a Cristo, não é digno de ser seu discípulo. Não é digno no sentido de que não tem utilidade. Não tem utilidade para Cristo aquele que não está disposto a renunciar tudo o que tem, tudo o que possui. Nós falamos de 3 características que Jesus pede daqueles que o seguem, e nós começamos falando sobre um custo em segui-lo. Você está disposto a pagar esse custo? Você está disposto a de fato segui-lo e a pagar esse custo que ele pede de nós? Amá-lo acima de todas as coisas. E é importante dizer que é só quando nós amamos Jesus acima de todas as coisas que nós somos capazes de amar as pessoas que estão à nossa volta da mesma forma que Ele nos amou. Se Ele não estiver em primeiro lugar, é impossível amar as pessoas que estão à nossa volta da forma como Ele nos ama. Você está disposto a segui-lo e a fazer morrer as suas próprias vontades e interesses todos os dias? Você está disposto a abrir mão de todas as coisas por amor a Cristo? Você está disposto a pagar esse custo e ser discípulo de Jesus? É engraçado também pensar que nós não pagamos esse custo para conseguir algo de Cristo. Nós pagamos esse custo porque Ele já fez algo por nós que nada do que nós poderíamos pensar e fazer seria capaz de alcançar. Nós não fazemos isso para receber algo em troca. Nós fazemos isso porque é o que Ele pede de nós, sabendo que em Cristo nós temos muito mais do que as coisas que nós abrimos mão. Em Cristo nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Em Cristo nós temos a adoção como filhos. Em Cristo nós temos de fato vida. Tudo fora de Cristo, toda vida fora de Cristo não é de fato vida. É só nele que nós temos a verdadeira vida. E para ser seu discípulo, para segui-lo, é necessário estar disposto a pagar o custo de ser seu discípulo. Eu espero que esse seja o seu desejo. Que Deus te abençoe.